Olá, muito bem-vindo ao programa Manancial desta semana. É com muito prazer e alegria que aqui estamos para compartilhar com você mais um episódio bíblico, mais uma mensagem da parte de Deus para edificação de nossas vidas e de toda a nossa família. No programa de hoje, ou o tema do programa de hoje será como superar o medo. Nós vamos analisar aqui uma passagem da Bíblia envolvendo os discípulos de Jesus e, por consequência, como eles, representantes humanos dos homens, também somos envolvidos no nosso dia a dia com essa questão aí a respeito do medo, não é? Um sentimento que muitas vezes nós vivenciamos no nosso dia a dia. Como superar o medo é o tema do programa de hoje. E nós vamos ver o que precede o medo. Vamos ainda ver, o medo revela nossa humanidade. O medo paralisa, o medo gera incredulidade. E, finalmente, como podemos superar o medo. E o texto bíblico que vai dar nortear o nosso programa está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 25 e 26, que nos diz assim: Mas a quarta vigília da noite era entre 3 da manhã e 6, 3 e 6 da manhã. Dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Verso 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Eu quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial está no ar a partir de agora. Prosseguimos então o programa desta semana falando hoje como superar o medo. Naturalmente, quando nós vivemos situações conflitantes que representam-nos risco em algum sentido, nós vivenciamos, experimentamos este sentimento denominado medo. Mas ao que precede o medo, nós conhecemos como ansiedade. O que é viver uma situação de ansiedade? O que é experimentar esta situação que nos deixa muitas vezes ansioso? Ansiedade é, na verdade, um sofrimento por antecipação. Nos sentimos ameaçados ou alguma situação quer nos trazer alguma ameaça, representar alguma ameaça a nós, então nós começamos a estar ansiosos. E a Bíblia, meu amado telespectador, na verdade eu quero aqui uma vez mais reiterar o nosso compromisso de discorrermos, de trilharmos nas páginas da Bíblia Sagrada. E eu quero aqui com você, de forma bem abreviada, analisar um pouco sobre o que a Bíblia nos fala sobre o medo. E aí o nosso tema, como superar o medo, também nas possibilidades, nas alternativas que a Bíblia nos apresenta a respeito deste tema. Sobre a ansiedade, que é o sentimento que precede, na verdade, o medo, o apóstolo Paulo, de forma muito precisa, o apóstolo Paulo nos fala sobre a ansiedade. Quando ele escreve à igreja que estava estabelecida na cidade de Filipos, aos cristãos, portanto, filipenses, lá no capítulo 4, verso de número 6, veja o que nos fala o apóstolo Paulo. Ele diz-nos assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ansiedade, como eu já disse, é um sofrimento por antecipação. Eu estou preocupado com uma situação que me poderá ser uma ameaça, então eu já fico antecipadamente sofrendo, vivenciando aquele sofrimento, não é? Então diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, não estejais, capítulo 4, verso 6, ansiosos por coisa alguma. Paulo deixa muito claro aqui, nenhuma situação
deve ser motivação para nos levar a viver uma situação de ansiedade, ou seja, nenhuma possibilidade de alguma situação conflitante deve ser motivo para que eu sofra antecipadamente. Não é? Quando nós estamos ansiosos, nós, seres humanos, às vezes perdemos a fome, o apetite, perdemos o sono, não é? Ficamos inquietos e assim por diante. São diversas as manifestações da ansiedade que é vivida pelas pessoas. E aí Paulo diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Veja na sequência o que ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Veja que quando Paulo aqui está nos trazendo esta palavra de orientação pastoral, na verdade Paulo era um grande pastor de ovelhas, fundador de muitas igrejas, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e conhecido na Bíblia, no contexto bíblico, como apóstolo aos gentios ou dos gentios. Paulo, na verdade, traz uma aqui preciosa informação para mim e para você, não é? Porque é muito comum hoje em dia, em função da pressa que se vive na nossa sociedade, tudo muito acelerado, tudo muito, não é, corrido, não é? Temos horário para todas as coisas e aí a nossa vida se torna de forma cotidiana uma correria. E muitas vezes vivemos esta realidade aí de sentimento humano chamado ansiedade que precede o medo. Neste momento, para esta situação, Paulo então, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, Deus coloca nos lábios de Paulo, na boca de Paulo, estas palavras de orientação pastoral para os cristãos ali dos seus dias, os filipenses, e para os cristãos em toda a história da igreja de Cristo sobre a face da terra. Ele diz para mim, meu amado, distinto telespectador, diz para você, diz para todos nós como pessoas que são cristãs, que seguem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A orientação é esta: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. O caminho para a nossa vitória, para o nosso sucesso, para o nosso descanso, não é? Usando esta expressão assim muito esclarecedora, o caminho da oração. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ações de graças. Então, entendendo que a ansiedade é um momento que precede o medo, devemos seguir as orientações da Bíblia, devemos seguir as orientações aqui com muita precisão e excelência da parte de Deus por meio do apóstolo Paulo para o nosso descanso, para o nosso sucesso, para a nossa tranquilidade na presença de Deus. Isto sendo esclarecido, o momento que precede o medo é a ansiedade, então vamos para propriamente definirmos de forma aqui, em poucas palavras, o que é o medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente, no momento em que a pessoa se sente ameaçada, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, esta é uma definição aqui do dicionário da língua portuguesa a respeito de medo. E eu quero conversar com você nesse instante, amado telespectador, sobre a realidade do medo que todos nós, seres humanos, vivenciamos. Na definição aqui do nosso dicionário, da nossa língua, ele diz que é um sentimento de alerta quando nós vivenciamos um momento de ameaça, quando nos sentimos por alguma situação, por alguma circunstância ameaçados, então o nosso corpo ele dispara este alerta, não é? Na verdade ou na realidade, vivenciando este momento, esta situação de medo, a adrenalina corre nas
não é? Na nossa corrente sanguínea, nas nossas veias, o nosso coração acelera, dispara, e aí existe aquela respiração acelerada, né? Aquela condição de ofegante em função realmente de uma reação química que o nosso organismo manifesta, uma vez que nós, quando nos sentimos ameaçados, temos este sentimento chamado medo. Medo, então, é isso. E quando o medo ele é levado ao extremo, ou o medo ele se torna de forma enfática, aí deixamos de apenas ter medo, aí passamos a ter pavor, a viver esta situação de pavor, e que se transforma em fobia, que se transforma em na verdade, uma doença que pode comprometer as nossas relações sociais, não é? Uma pessoa com fobia, uma pessoa com pavor, ela tem dificuldade, sem sombra de dúvida, de se relacionar com outras pessoas, de se relacionar na sociedade, ou de viver uma vida normal em meio à sociedade. A tendência é estar em todo o tempo armada, a tendência é estar em todo o tempo na ofensiva, a tendência é estar em todo o tempo na defensiva, também por uma reação natural em função de uma fobia, em função de um pavor, que não é em função de uma doença que neste caso passa assim a ser chamada, né, como uma fobia. O medo revela a real condição dos homens, da sociedade humana, a real condição da humanidade na sua forma de existir, na sua forma de viver. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3 e o verso de número 10, veja o que a Bíblia fala a respeito de Adão e sua esposa. Capítulo 3 de Gênesis, o verso de número 10, nos diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, e tive medo, porque eu estava nu e escondi-me. Não é? Veja, meu amado telespectador, esta é a condição de Adão após ter desobedecido a Deus. Na sua palavra, ele se sentiu o quê? Ameaçado. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, e porque estava nu, eu me escondi. Veja, a voz de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus deve trazer ao homem prazer, alegria, segurança e não medo, e não pavor, e não temor. Porque o homem vai querer esconder-se de Deus? Se Deus é o Pai, Criador de todas as coisas, se Deus é aquele Pai amoroso que está em todo o tempo preocupado com o bem-estar dos seus filhos, aqueles que por Ele foram criados, de acordo com a revelação bíblica, conforme a sua imagem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando nós lemos aqui essa história de Adão e Eva, no livro de Gênesis, muito especialmente aqui no capítulo de número 3, nós percebemos que algo estava errado, não com Deus, mas estava errado justamente com Adão. A partir deste ato de desobediência, a partir desta atitude de rebelião, de rebeldia por parte de Adão e Eva, o medo passou a fazer parte da natureza humana, da condição humana de vivenciar situações sobre a face da terra. Então, esta, na verdade, foi a porta inicial, né, de abertura para a manifestação deste sentimento, desta reação que hoje todos nós vemos, ou temos, melhor dizendo, sentimos no momento em que nós nos achamos ameaçados. Deus, anteriormente ao erro aqui de Adão e Eva, ao pecado, se manifestava diariamente. Eles estavam nus, e o estar nu não trazia nenhuma preocupação para Adão e Eva no relacionar-se, no ter comunhão com Deus. Não é? Eles não tinham
temor, não tinham medo da presença de Deus. Agora, diz aqui de forma muito clara: ouvi a tua voz soar, e então tive medo, porque eu estava nu e então me escondi. Esta é a condição de forma genérica, de forma geral, vivenciada nos nossos dias, não é? Na história da humanidade até os nossos dias, e assim será, não é? Até o dia de Cristo, até o dia do julgamento final, até o dia em que os homens tiverem toda a possibilidade de se reconciliarem com Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Assim será até o dia do grande julgamento, da manifestação do grande trono branco, quando o Senhor então haverá de julgar todos os homens, todas as pessoas. O temor, o medo, por causa desta condição humana herdada dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Antes que isto houvesse, esse sentimento não era conhecido pela humanidade, não era conhecido pelos homens. Por isso, hoje, desde a nossa infância, já começamos, diante das circunstâncias que nos quer trazer alguma ameaça, começamos então a sentir este sentimento chamado medo. Nós vamos então para um breve intervalo e após estaremos de volta aqui continuando hoje. Hoje nós estamos falando sobre este sentimento que nos envolve muitas vezes, chamado medo. E o nosso tema é como superar